Antes de mergulhar nessa história incrível, lembre-se de se inscrever no canal e ativar as notificações. Aqui cada história tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. Existem amores que jamais esquecemos. Aos 7 anos havia ela a menina de olhos brilhantes, sempre sorridente, que lhe compartilhava os segredos do jardim da família. Corriam juntos, maravilhavam-se com tudo, e em seu coração de criança, ele sabia que ela seria para sempre seu primeiro amor. Então, um dia, ela desapareceu. Nem uma palavra, nem uma carta, apenas um enorme vazio em sua infância. Os anos se passaram. Ele se tornou um homem poderoso e rico, dono do próprio negócio, mas apesar de tudo, aquele rosto da infância nunca o abandonou. Ele nunca deixou de procurá-la. As lembranças de seus risos e promessas de infância ainda o assombravam. E finalmente, depois de anos, a vida lhe estendeu uma mão inesperada. Ele descobriu que ela estava ali, bem diante de seus olhos, mas em um papel que jamais imaginara. Ela era a empregada de sua família, humilde e discreta, carregando com dignidade os pesados segredos de seu cotidiano. Quando a vê pela primeira vez no hall de sua casa, carregando uma bandeja de chá, suas mãos tremem. Seu coração dispara e o tempo parece parar. Ela levanta o olhar e seus olhos se encontram. Passado e presente se entrelaçam. Há admiração, dor e um desejo irresistível de estar mais perto dela. Mas também existe essa barreira invisível, a diferença de status. O silêncio de todos esses anos e o medo de arruinar tudo. Nesse encontro silencioso, o destino os chama de volta. O amor perdido da infância finalmente está diante dele. Mas será que ele conseguirá conquistar o coração dela hoje? Ou verá esse sonho se desvanecer pela segunda vez? A manhã mal despontava sobre a imponente casa. A luz do sol filtrava-se pelas pesadas cortinas, iluminando os detalhes dourados e a mobília suntuosa. No hall caminhava com passos calculados, a mente perturbada. Cada canto da casa parecia familiar. E ao mesmo tempo estranho. Foi então que ela apareceu. Vestia um uniforme simples e segurava uma bandeja. Seus cabelos estavam presos num coque elegante e seu olhar concentrado na tarefa. Mas para ele, cada detalhe revelava o óbvio, era ela. Ele pensando, é impossível, é ela a garota que eu amei, quando eu tinha 7 anos. Ela deu um passo à frente, sem perceber a presença dele. Memórias da infância o invadiram, as corridas no jardim, as risadas, a promessa de sempre se lembrarem um do outro. Ele sentiu o coração acelerar. Ela, sorrindo educadamente, sem reconhecê-lo, bom dia, senhor. O café da manhã está pronto. Ele se aproximou lentamente, incapaz de quebrar o silêncio de imediato. Cada passo parecia pesado, carregado com a emoção que ele havia reprimido durante todos esses anos. Ele, com a voz trêmula, mas controlada, olá. Eu estou feliz em te ver de novo. Ela olhou para ele, surpresa. Seus olhos, grandes e sinceros, se estreitaram ligeiramente. Ela não entendia por que ele estava falando daquele jeito. Ela, com licença, senhor. Mas o senhor sabe? Ele parou abruptamente. Deveria contar-lhe a verdade? Relembrá-la do passado? Ou esperar por um momento mais seguro? Vê-la ali, humilde e gentil, o comoveu profundamente. Mas ele sabia que revelar a história da infância deles poderia destruir todo o equilíbrio do seu lar. Ele, com um sorriso nostálgico talvez. Mas alguns encontros estão destinados a durar para sempre. Seus olhares se encontraram novamente. Um arrepio percorreu o ar, uma mistura de memórias e promessas quebradas. Naquele instante, ele soube que sua jornada estava apenas começando, e que cada dia que se seguiria seria uma batalha entre seu coração e o mundo que o separava. Nos dias que se seguiram, ele não conseguia parar de observá-la trabalhar. Cada gesto, cada sorriso discreto, o fazia lembrar da criança que um dia amara. Mas ela, absorta em suas tarefas, mal notava ou fingia que não o via. Certa tarde, ele a encontrou no jardim, limpando o pó dos móveis de exterior. O vento brincava com seus cabelos e por um instante, ele a viu exatamente como era aos 7 anos, despreocupada, vivaz, radiante. Ele, em voz baixa, aproximando-se, você se lembra da velha cerejeira no fundo do jardim? Ela deu um pulo, assustada com a pergunta inesperada. Olhou para ele, perplexa. Ela, a cerejeira? Eu não sei do que você está falando. Ele sentiu o coração apertar. Ela não se lembrava, ou fingia que não se lembrava. Mas ele não se deixaria desanimar. Ele, sorrindo, com um toque de nostalgia, era aqui que costumávamos nos esconder e compartilhar nossos segredos. As palavras dele a afetaram. Um arrepio familiar percorreu sua memória, um eco da infância que ela ainda não conseguia identificar. Ela, hesitando, talvez, eu me lembre de algumas coisas.
Ele se ajoelhou levemente para ficar na altura dela, seus olhos buscando intensamente os dela. Ele, não sei como te dizer isso, mas estive te procurando todos esses anos. Ela sentiu a respiração acelerar. Seu coração, que ela pensava estar calmo e resignado, começou a bater mais rápido. Havia algo em seu olhar, uma mistura de verdade e desejo que ela não podia ignorar. Ela quase sussurrando para si mesma será possível, que, antes que ela pudesse terminar a frase, ele gentilmente pegou sua mão, e naquele instante, o mundo ao redor deles pareceu desaparecer. Diferenças sociais, o papel de servo, tudo se desvaneceu diante daquele reconhecimento silencioso, eles haviam se reencontrado. Mas no fundo, ele sabia que a história deles não poderia permanecer um segredo para sempre. Cada dia que passavam observando-a trabalhar, cada sorriso que trocavam, os aproximava e ao mesmo tempo, ameaçava complicar tudo. O destino havia feito suas jogadas, mas o verdadeiro desafio começava agora. Como transformar aquela faísca da infância em amor adulto, diante das barreiras do mundo real? Alguns dias depois, ele decidiu convidá-la para a sala de estar, sob o pretexto de lhe mostrar alguns objetos preciosos que desejava restaurar. Ela entrou, um pouco hesitante, ainda vestindo seu uniforme simples, mas seus olhos denunciavam uma crescente curiosidade. Ele, sorrindo gentilmente, olhe para esta pintura. Você reconhece alguém nela? Ela se aproximou e observou atentamente. A pintura retratava o jardim de sua infância e, ao fundo, duas crianças brincando perto da velha cerejeira. Seu coração afundou. Ela sentiu uma tontura familiar, um eco que ainda não compreendia. Ela, sussurrando, está aqui? Eu me lembro. Ele avançou lentamente, deixando desaparecer toda a distância entre eles. Ele, sim, foi aqui que rimos pela primeira vez. Foi aqui que eu te prometi que nunca te esqueceria. Ela baixou os olhos, confusa. Memórias a invadiram, brincadeiras no jardim, segredos sussurrados, pequenos presentes da infância. Cada imagem a atingiu como um relâmpago. Ela, com a voz trêmula, você era... Ele ajoelhou-se diante dela, segurando-lhe delicadamente a mão. Ele, sim, eu. Estive te procurando todos esses anos. E agora que te encontrei, nunca mais quero te perder. Um silêncio pesado se instalou. Ela sentiu as bochechas corarem, uma mistura de constrangimento, medo e desejo. Ela em voz baixa, quase um sussurro, mas, eu sou apenas uma empregada, eu não posso. Ele, olhando para ela atentamente, não importa quem você seja hoje. O que importa é quem você é para mim. Seus olhares se encontraram e pela primeira vez em anos, ela sentiu que o passado e o presente poderiam se unir. Um leve sorriso surgiu em seus lábios, frágil, mas sincero. O vento soprava suavemente pelas janelas abertas, como que para aprovar aquele momento suspenso no tempo. Suas mãos se apertaram com mais força, e o ar pareceu carregado de promessas silenciosas. Mas à distância, dentro da casa, alguém observava discretamente a cena. Conseguiria o reencontro deles permanecer em segredo? Ou o mundo exterior logo complicaria essa felicidade frágil e nascente? Os dias se passaram, mas ele não conseguia mais ignorar seus sentimentos. Todas as manhãs encontrava uma desculpa para falar com ela, para passar alguns momentos ao seu lado. Ela, por sua vez, oscilava entre a cautela e a atração irresistível que sentia por ele. Certa tarde, ele a convidou para sair, sob o pretexto de lhe mostrar o jardim que queria remodelar. Ela o seguiu, um pouco nervosa, com o coração acelerado. O sol de inverno iluminava os caminhos, e as flores ainda estavam dormentes, mas a atmosfera era mágica. Ele, olhando em volta, você se lembra de cada canto deste jardim? Ela, sorrindo timidamente, sim, todas as lembranças estão lá em algum lugar. Ele se aproximou delicadamente, seus olhares encontrando os dela. Ele, nunca parei de pensar em você. Nem um único dia. E agora que você está aqui, quero estar perto de você, mesmo que o mundo diga o contrário. Ela baixou os olhos, comovida, mas hesitante. Ela disse, mas, estou aqui para trabalhar, não posso. Ele segurou delicadamente o queixo dela entre as mãos, erguendo o rosto dela em direção ao seu. Ele, com intensidade, não importa quem você seja ou o que faça. Eu quero que você esteja comigo. Não amanhã, não daqui a um ano, agora. Seus lábios se aproximaram, quase se tocando, e pela primeira vez desde a infância, o tempo pareceu parar. Um arrepio percorreu sua espinha, uma mistura de medo e excitação. Mas aquele momento perfeito foi interrompido por um ruído repentino atrás deles. Uma figura apareceu na beira do jardim, uma governanta que tinha visto tudo. Suas mãos se separaram instantaneamente, e uma sensação de perigo os atingiu. Ela em voz baixa, eles nos viram. Ele, ainda apertando a mão dela, não importa.
Enquanto soubermos o que sentimos, nada pode nos impedir. Ao se virarem para voltar para casa, um novo sentimento os dominou: determinação. O amor de infância deles havia sobrevivido ao tempo, às separações e às diferenças sociais. Mas agora eles teriam que enfrentar o mundo adulto para protegê-lo. O capítulo termina com a troca de olhares entre eles, uma mistura de medo e promessa, enquanto o sol desaparece atrás das majestosas paredes da casa. A casa parecia maior do que nunca, cada corredor ecoando com seus passos e olhares trocados. Mas o mundo adulto raramente perdoa, e logo começaram a circular sussurros. Dos criados aos visitantes ocasionais, todos notaram algo diferente. O senhor da casa estava passando um tempo incomum com a jovem. Certa noite, enquanto estavam na sala de estar discutindo os planos de reforma do jardim, a governanta entrou de repente. Governanta com severidade, franzindo a testa: senhora, eu nunca vi nada parecido. Ele calmamente: não há nada para ver aqui. Estamos simplesmente falando sobre o projeto do jardim. Mas a governanta não estava convencida. Seus olhos brilharam e seus lábios tremeram levemente. Ela sabia que essa ligação causaria alvoroço e que mais cedo ou mais tarde a família descobriria. Ela resmungando preocupada: e se eles se envolverem? Ele segurando a mão dela para tranquilizá-la: aconteça o que acontecer, eu vou te proteger. Não importa o que eles pensem, não importa o que eles julguem. Mas os obstáculos não vinham apenas de dentro. O irmão do dono da casa, ciumento e desconfiado, começara a observar as interações entre eles. Percebeu os olhares que trocavam e entendeu que algo incomum estava acontecendo. Naquela mesma noite, quando pensavam estar sozinhos, ele ouviu por acaso uma conversa entre os criados na cozinha. As palavras voavam, carregadas de julgamento e curiosidade. Servo 1 sussurrando: você viu como ele estava olhando para ela? Ela não é apenas uma simples serva. Servo 2 com uma risada nervosa: sim, mas será mesmo possível? Ele, o mestre. O coração da jovem afundou. Ela sempre soube que o vínculo entre eles seria difícil de esconder, mas não esperava que os rumores se espalhassem tão rapidamente. Ela em voz baixa, quase em lágrimas: talvez tudo isso seja um engano. Ele, abraçando-a com firmeza, decidido: não. Seguir o coração nunca é um erro. Não importa o que os outros pensem, nossa história pertence somente a nós. O capítulo termina com uma tensão palpável. O amor renasce, poderoso e sincero, mas o caminho para o reconhecimento e a felicidade será repleto de obstáculos. Os sussurros na casa são apenas o começo dos desafios que eles terão que enfrentar para que seu amor sobreviva. Na manhã seguinte, a casa estava mais tensa do que nunca. Os rumores haviam chegado à família, e a tensão era palpável. Seu irmão, tomado por ciúmes e suspeitas, irrompeu no escritório do chefe da casa. Irmão, com raiva contida: o que é isso que estou ouvindo? Você passa todo o seu tempo com essa empregada? Está zombando de nós? Ele, calmo, mas firme: não é o que você pensa. Ela é importante para mim. O irmão zombou com desdém. Irmão, importante? Um mero servo? Você tem noção do que está fazendo? Entretanto, a jovem, ao ouvir as vozes, hesitou em intervir. Sentia-se envergonhada e assustada, consciente de que o seu segredo corria o risco de se transformar num escândalo. Ela com voz baixa e trêmula: talvez eu devesse ir embora. Ele olhou para ela, determinado, e caminhou em sua direção. Ele com intensidade: não. Você não vai sair daqui. Eu nunca vou deixar você ir por causa do ciúme deles. Ao ver a determinação em seus olhos, o irmão compreendeu que não seria fácil separá-los. Mas ele não era o único obstáculo. A matriarca da família, rigorosa e orgulhosa, também ouvirá os rumores. Entrou na sala de estar com um semblante sério. Mãe, em tom frio: o que está acontecendo aqui? O dono da casa respirou fundo. Ele: mãe, eu me importo com ela. Ela não é apenas uma empregada. Ela é quem eu amo desde a infância. Um silêncio pesado se seguiu. A mãe o encarou com os olhos cheios de surpresa e ceticismo. Mãe, amor de infância. Você tem noção do que isso significa? Ele firmemente: o passado e o nosso status não importam. O que importa é como me sinto em relação a ela hoje. A jovem sentiu o coração transbordar de emoção. Ela ficou tocada pela sinceridade dele, mas consciente de que obstáculos surgiam de todos os lados. O capítulo termina num silêncio pesado, cada um compreendendo que o amor reacendido entre eles não seria facilmente aceito. A tensão aumenta, família, sociedade e rumores agora representam um desafio real. A história da infância redescoberta se transforma numa luta por seus corações e por sua liberdade. Os dias seguintes foram tensos. A família continuava a criar obstáculos, e os sussurros na casa pareciam ficar mais altos.
Mesmo assim, nem ele nem ela estavam dispostos a ceder. Cada momento passado juntos, cada sorriso trocado, fortalecia o vínculo entre eles. Certa tarde, ele a convidou para o jardim, sob a velha cerejeira, onde tudo começara. A brisa suave brincava nas folhas e o sol iluminava seu rosto. Ele, com um sorriso terno, olha, este lugar nos viu crescer, rir, sonhar. É hora de darmos a ele uma nova história, a nossa. Ela, comovida, com os olhos brilhando, mas, e a família? E tudo o que as pessoas vão dizer? Ele, segurando as mãos dela nas suas, não importa o que eles pensem. O que importa somos nós. Eu te amo desde criança e continuarei te amando, aconteça o que acontecer. Um arrepio percorreu sua espinha. Ela sentiu que as palavras dele eram sinceras, que nunca haviam sido tão fortes. Ela olhou para ele e viu a verdade em seus olhos. O amor que ele sentia por ela era real, poderoso, inabalável. Ela, com um sorriso tímido mas confiante, então, vamos ficar juntos. Apesar de tudo, suas mãos se entrelaçaram, e desta vez não houve hesitação. Beijaram-se sob a velha cerejeira como que para selar todas as promessas da infância e da adolescência, e afirmar que seu amor poderia superar todas as barreiras. Alguns dias depois, diante de sua família e empregados, ele fez uma declaração oficial. Ele, firme e sincero, ela não é apenas uma empregada. Ela é a mulher que eu amo, aquela que sempre esteve no meu coração. E de agora em diante, ela estará ao meu lado para sempre. A mãe, comovida pela sinceridade dele e pela profundidade do vínculo entre eles, só pôde aceitar. Até os mais céticos, ao verem o amor puro e inabalável que os unia, resignaram-se a isso. A velha cerejeira, testemunha silenciosa da infância deles e do amor reencontrado, parecia brilhar à luz do sol, como que para abençoar a união. O amor triunfara. O amor de um rapaz e uma rapariga que, apesar dos anos e dos obstáculos, finalmente se tinham reencontrado. Eles continuaram a morar na casa, mas agora lado a lado, de mãos dadas, compartilhando risos, sonhos e lembranças. O passado, com suas promessas e suas feridas, havia se transformado em uma nova história bela e luminosa. E todos compreendiam que o verdadeiro amor, mesmo depois de anos de separação, jamais morre.